há um delay. O meu não está ligado, não. Acho que o colégio tem que ficar mutado. Então, Ligar o microfone. Agora sim, uma certa tranquilidade, não é isso? Pronto. Então, Agora, YouTube, seja pelos próprios Instagrams de cada um, que eu sei que nós três também convidamos os nossos amigos para participar pelo Instagram. Queremos fazer uma rápida apresentação para depois a gente entrar no tema que nós nos propusemos hoje, rumos da educação. Então, se o Rafael me permite, uma rápida apresentação, não é? Para quem não sabe, ele é uma pessoa de Santos, ama a sua cidade, que nem Pelé, não é verdade? É verdade. Enfim, a partir de dezembro, tivemos a imensa sorte da cidade maravilhosa contar com o seu carinho aqui como presidente da Biblioteca Nacional, né? um grande presente para a cidade, né? Vamos poder estar mais juntos em algum momento, não é verdade, Rafael? Não é? Ele é professor de filosofia, história, teoria política, literatura, né? E recentemente demonstrou toda a sua sabedoria nesse curso Titãs da Cultura Ocidental do Brasil Paralelo. Eu já estou terminando esse curso, viu, Rafael? Espetacular. Legal, saber. Né? E eu gostaria que todo mundo que está nos assistindo, que, pelo amor de Deus, assistam esse curso, que a pessoa que fizer esse curso Titãs da Cultura Ocidental vai ter uma base cultural muito sólida para refletir em muitas coisas importantes na vida. Também colaborou recentemente com esses documentários da Última Cruzada do Brasil Paralelo, né, que foi aí que, bem ou mal, eu comecei a ficar fã do Rafael, não é? E também, agora há pouco tempo, vocês todos viram, né, participou muito ativamente do Pátria Educadora, né, teve várias intervenções muito felizes. Então, como vocês veem, Rafael é um grande apaixonado pela cultura, pela educação, pela filosofia e, sem dúvida, vai nos poder brindar no dia de hoje, né, com a sua sabedoria. Obrigado, Rafael, então, pela sua presença, sinceramente. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar com vocês. Já ouvi falar muito bem do Colégio Porto Real. Conheço alguns alunos, ex-alunos, professores, pais de alunos. Então, assim, todas as referências são muito boas. Então, eu fico honrado de estar com vocês aqui. Nossa, que legal, Rafael. Muito obrigado. Depois, gostaria de apresentar a Adriana, né? É uma colega minha há mais de 10 anos nessa aventura da educação, né? Ela é engenheira civil, né? Graduada em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutora, acreditem, em engenharia de transportes, né? Mas sempre o que ela demonstrou foi ser uma grande educadora. Tá? Tem 20 anos de experiência na área de educação, como professora de matemática, professora de física, e é uma grande orientadora familiar, né? Fez cursos em Barcelona, né? No IFFD, né? Ela é uma moderadora especialista em curso de orientação familiar pelo Instituto Brasileiro da Família e é também diretora do Colégio Porto Real, né? Junto comigo, né? Ela cuida de um setor, eu cuido do outro, mas nós juntos fundamos o colégio em 2012, deve ser um colégio recente, mas estamos aí sempre juntos em muitas batalhas, não é, Adriana? Sim, com certeza, João. Muito obrigado pela sua presença e também vamos participar aqui juntos no nosso debate. Sim. E rapidamente, diga. É uma alegria estar aqui com vocês, né? Com o professor Rafael, né? Primeira vez assim, deu até um frio na barriga, Rafael. Não, mas o Rafael é uma pessoa muito acolhedora, tu vais perceber, Adriana, ele tem um imenso encantamento com as pessoas do bem, então tu vai ver que você vai ficar muito à vontade já, fica tranquila. Não é verdade, Rafael? Claro, gostei da descrição. E João Malheiro, então, para quem não sabe, eu sou um graduado em administração de empresas pela FEA USP, né, tenho especialização em marketing, mas logo eu vi que o meu marketing ia enveredar pelo marketing educativo, né? Depois de trabalhar um tempo em administração, voltei para o Rio de Janeiro logo para fazer mestrado, doutorado na UFRJ, onde eu terminei em 2008, e abri com a Adriana, então, o Colégio Porto Real em 2012, e eu sou um apaixonado pela educação, sendo que a minha especialidade é a educação das virtudes na família e na escola. Então, sou o João Malheiro, um apaixonado por esses temas, e recentemente também tive a oportunidade de colaborar com o Brasil Paralelo, dando um curso
sobre educação, a família e a escola. Convido todos a assistirem também. E também tive a minha rápida participação no Pátria Educadora, que foi realmente um momento muito impressionante. Me emocionei muito em poder colaborar com um documentário tão importante para a história do Brasil, para a história da educação. Então, eu vou começar, já entrando no nosso tema, né, entrando nesse tema da Pátria Educadora, que foi enfim, quem está assistindo, espero que os meus queridos amigos, né, do Brasil Paralelo, o Lucas Ferrugem, né, o Felipe Valeirim, né, os dois Henriques, o Viana e o Zingano, que com certeza devem estar nos assistindo, pois quero dar de parabéns, sinceramente, não estou aqui fazendo demagogia, não, eu estou muito comovido com a trilogia que vocês produziram, é uma coisa fantástica, eu chamo isso uma obra-prima da história da educação, que espero que as pessoas, aos poucos, vão percebendo aquilo que está lá dentro, que muitas vezes as pessoas demoram para se alimentar tantas verdades que estão lá dentro. Mas, quando acabou a trilogia, né, eu mesmo comentando com outras pessoas da área de educação, eu falei, puxa, não sei, me parece que faltou um quarto filme, né? Parece que está faltando nos oferecerem, né, alguns caminhos novos, algumas soluções, algumas propostas, enfim, que a gente pudesse sonhar. Daí que nasceu essa ideia dessa live. Não, vou ser eu que vou com o Rafael, com a Adriana, vamos tentar aqui alinhar uns rumos, uns sonhos, né? Vamos vislumbrar, né, um futuro que todos nós possamos colaborar. E aí, quando eu estava filosofando sobre isso, eu cheguei a uma conclusão que acho que o Rafael concorda comigo e a Adriana. Será que, de verdade, o Brasil Paralelo não quis deixar cair? E, no fundo, a solução da educação está conosco, com nós, cidadãos. Não está com o Estado, né? Ficar esperando tudo do Estado, sinceramente, acho que esse é o grande recado que o documentário quis dizer. Olha, nós é que somos os responsáveis, nós é que temos que arregaçar as mangas e resolver esse problema que está nas nossas mãos. Não é verdade? E, de alguma maneira, bem ou mal, não foi isso, Adriana, que nós fizemos. Nós, insatisfeitos com o colégio que havia na cidade, no Rio de Janeiro, eu e a Adriana comentando, por que não abrir um colégio de vanguarda, um colégio que vai, enfim, se fundamentar em novidades? Então, nós fomos viajar para a Espanha, fomos para a Argentina, fomos para o Chile, fomos para Portugal, né? E nós descobrimos, né, 2 segredos importantíssimos que são o fundamento do Colégio de Porto Real. Eu não vim fazer propaganda do colégio, não. Eu quero só começar a introduzir o nosso tema justamente com essas ideias. Então, eu percebo que o Colégio de Porto Real, um pequeno colégio que está ainda começando, quer ser uma gotinha d'água, né, nesse imenso oceano de problemas e quer dar um recado ao Brasil. Olha, quer mudar a educação? Então, para de reclamar e arregaça as mangas e abre o teu colégio, como nós estamos fazendo. É exatamente isso que a gente quer transmitir no dia de hoje. Qual é o rumo que a gente está sonhando? É esperar tudo de novo do Estado? Eu acho que o Brasil Paralelo foi muito feliz, né, ao dar esse recado. Olha, vocês perceberam que está tudo muito ligado à política, está tudo muito ligado à economia, está tudo muito ligado a algumas poucas pessoas que querem mandar. Então, eu sou a favor totalmente, né, da descentralização da educação. Eu penso que a solução, um dos primeiros assuntos que eu queria trazer aqui para o Rafael, um dos primeiros sonhos é pensar em muitas alternativas educacionais, em muitos modelos de educação que possam satisfazer, pois toda essa idiosincrasia brasileira que é imensa. Somos um continente, nós não somos um país, somos um continente cheio de culturas, cheio de povos, cheio de condições sociais. Querer um modelo único para tudo isso, eu acho uma tremenda injustiça. Então, Rafael, eu queria toda a sua sabedoria, que você conhece tanta história, desde os gregos que começaram a educação, depois toda a Idade Média, que você sabe tão bem, ele irá falar isso mais para frente. Eu queria que você nos ajudasse a enxergar um pouco como é que poderia ser esse sonho de ver tantas famílias tentando, enfim, dar um jeito nessa educação que pudesse inspirar depois, sim, né, o ensino público, né? Eu acho que nós temos que ser os inspiradores de um futuro educacional. O que você acha disso, Rafael? Obrigado pelas palavras elogiosas. Eu acho que eu sou um pouco menor do que esse quadro que o senhor pintou aí, mas eu fico grato pela exposição de minha pessoa. A respeito de sua pergunta, primeiro eu tenho que concordar, né? Ficou a sensação de que, meu Deus, será que um quarto episódio não seria legal para justamente dar as respostas a tantos problemas graves apresentados?
De qualquer maneira, eu fui um dos que pensei, será que devemos fazer ou não? Liguei para eles, tudo. E a ideia é um pouco nessa linha, viu, senhor Malheiros? É a ideia de que, bom, nós apresentamos os problemas, demos respostas, não soluções. Demos as respostas, né? O que causa o problema, o que está acontecendo. Agora, as soluções, assim, aí já extrapola muito a nossa medida, a nossa capacidade. Então, eu creio que o pessoal do Brasil Paralelo, se eles estiverem assistindo, podem falar por eles, né? A equipe dos sócios. Eu sou entrevistado e consultor nesse caso. Se eles concordam comigo, na minha visão, de fato, dar uma solução, o que seria extrapolar a nossa medida e a nossa capacidade, a não ser que nós fizéssemos um pouco disso que o senhor Malheiros está fazendo, né? Que mostrássemos as diversas iniciativas, muitas vezes familiares, comunitárias, de grupos religiosos, né, particulares que estão por aí, que de repente mereçam atenção e até replicação, não é isso? Então isso seria positivo. Eu não sei se eles vão fazer, mas foi uma das ideias que eu tive, entendeu? Encontrar no Brasil as iniciativas que têm o maior sucesso, entre as quais o Colégio Porto Real, o próprio Instituto Borborema da Paraíba, que parece que faz um trabalho muito bom. Alguns trabalhos no Rio Grande do Sul parecem excelentes. Tem um colégio em Fortaleza que eu visitei, está se construindo agora, parece muito promissor. Então, assim, algumas iniciativas em Goiás, só que cada um na sua, né? De repente, se houver uma interlocução maior, se isso for apresentado também como solução, eu vejo, ô seu João, muita gente no Brasil buscando, muitos diretores de escola até, buscando soluções, né? E é difícil encontrar, é difícil resolver os problemas, inclusive encontrar os professores capacitados para, digamos assim, entrar num caminho que vai levar a lugares mais promissores. Então, assim, eu acho que nessa reflexão sobre centralização e descentralização, eu acho que dá para ter uma harmonia. A princípio, precisamos começar, sim, a pôr a mão na massa. Não dá para ficar esperando tudo do Estado. Contra isso, estou junto com o senhor, sou total, fecho. Que bom. Não podemos ficar esperando essa solução. Temos que resolver segundo nossas medidas. A minha medida foi justamente ajudar as pessoas a ler melhor, a ter uma visão da civilização, uma visão panorâmica, a conseguir também ler os grandes livros de forma mais proveitosa. Então, eu tenho feito isso em grupos no Brasil inteiro, e nesses grupos tem professores universitários, pesquisadores, diretores de escola, alunos, jovens de 15 anos. Então, assim, eu tenho levado isso, mas é claro, é pouco. É por isso que eu vejo, e não vejo com maus olhos, que alguma medida estatal pode ser boa, no mínimo, para conter esse esbanjamento de dinheiro público que o terceiro episódio deixou muito claro, né? Isso precisa ser contido. Esse sistema vicioso, ele precisa ser interrompido, tá? Então, isso precisa ser feito. Para restar mais dinheiro para o governo fazer coisas úteis e até nas mãos do contribuinte, quem sabe. Então, assim, muito dinheiro é mal gasto. Muito dinheiro é mal gasto para a educação brasileira. E eu acho que, de repente, o investimento. Existem algumas escolas federais aí, existem alguns projetos de escolas militares. Se verificar o que está funcionando e investir no que funciona melhor, de repente o governo pode ser um dos colaboradores, como se nós tivéssemos que investir em várias frentes, não esperar tudo do governo. Ele pode ser um dos colaboradores, dando algumas escolas. E também tem toda aquela questão, né, de que os professores são mal formados na universidade, depois eles são mal pagos. E quem que, vendo essa situação... Bom, a minha mãe é professora há muitos anos. Ela dizia como um mantra para mim: não seja professor. É verdade. Se esforçou para me colocar nas melhores escolas, sempre me deu... ela é professora de português, os alunos dela ganham concursos de redação e poesia o tempo todo. E ela sempre me dizia para eu não ser professor, vai ser juiz, advogado. Meu pai dizia, vai ser engenheiro, mas nunca professor. Acabou que não deu muito certo, coitados, mas eu me senti vocacionado, né? Talvez seja algo de família, e resolvi ir por essa via. E eu verifiquei isso de perto, né? Que de fato é um pouco complicado. O professor aqui ainda quer estudar, assim, às vezes eu tinha jornada manhã, tarde, noite, e virava à noite para estudar. Só que o pouco sono também faz mal para a saúde e também para o bom rendimento da inteligência. Então, assim, por muito tempo,
eu dormi 3, 4 horas por dia para aguentar esse ritmo. Isso não é saudável, sabe? Então, é preciso mesmo dar melhores condições aos professores de alguma forma. Só que eu acho que a melhor maneira de começar a fazer isso bem é justamente dando um bom exemplo. Olha, aqui funciona e isso funciona. Aí, esses exemplos mais bem feitos, com currículos já prontos, com livros didáticos reescritos, ele pode ser replicado. Essa é a ideia, esse é o mérito dessas escolas que têm aparecido aí, indo muito na contramão das tendências pedagógicas, mas que eu parabenizo pela coragem e por se tornarem aí os pioneiros, de repente, de um novo movimento educacional que vai salvar as inteligências e os corações dos pequenos brasileiros. Muito bonito, Rafael. Fiquei agora até mais motivado. Obrigado. E eu queria ouvir da Adriana. Adriana, você que então esteve comigo nessa abertura do Porto Real e de tanta mãe aqui nos escutando e talvez pensando, será que eu não posso ser uma dessas futuras diretoras? Fala um pouco da sua experiência, Adriana, como mãe de 4 filhos, que não é nada fácil, cuidar de um colégio, né, 4 filhos, todos pequenos. Como é que você viu, enfim, esse itinerário, né, de abrir brecha, né, de abrir uma dificuldade imensa de abrir um colégio? A gente sofreu para aprovar na Secretaria de Educação, sofreu para conseguir casa, sofreu para conseguir investidores. Fala um pouco da sua experiência rapidamente, tá? Eu sei que você adora falar, porque a gente tem muitas perguntas aqui pela frente. Não, e hoje eu quero ouvir demais o Rafael. Preparei aqui um monte de pergunta para ele, né? Então, hoje não é meu dia de falar muito, né? Mas, como o João falou, né, Rafael, a gente começou muito a escola por essa necessidade nossa mesmo, enquanto pais, vendo os filhos ali crescendo, né? Eu tive uma sorte muito grande de ter estudado numa excelente escola, né, onde eu tive uma formação maravilhosa, e eu sempre tive vocação para professora, né? E só que o que aconteceu, né? Não dava para ser professora. E aí eu acabei indo para a engenharia, mas dentro da engenharia eu fui ser professora porque era algo que vinha da minha natureza, né? E à medida depois, né, 30 anos depois, quando meus filhos nascem e eu começo a dar de cara com o que se tornou a escola no Brasil, né, eu falei, cara, não é isso que eu quero para os meus filhos, né? Eu sei que existe coisa muito melhor, tem coisa muito, muito boa por aí e eu preciso oferecer isso para eles, né? Então, foi muito desse movimento nosso, né, dessa angústia pessoal da gente começar esse trabalho todo, né? E aí, João, eu já queria até emendar um pouquinho uma pergunta que eu queria fazer para o Rafael, né? Que foi uma das coisas que mais me encantou logo que eu conheci o trabalho dele, né? Que é a forma, né? Ele estruturou um determinado curso aí, né, Rafael, onde você faz uma viagem pelo tempo e pelo espaço com os teus alunos, né, através do estudo da literatura clássica, né, de livros clássicos bem escolhidos, né, e você consegue comprovadamente desenvolver aí a personalidade das pessoas através desse estudo, né? E aí eu fico nessa minha angústia de ver como as escolas não têm alternativas para trabalhar bem as ciências sociais, né? Não trabalha bem a história, não trabalha bem a geografia, não existe um material didático decente para que a gente possa trabalhar, né? Os professores hoje em dia entram com uma narrativa aí ideológica para cima dos nossos filhos, e a gente fica nessa luta, né, de dentro de casa, como é que a gente imuniza as nossas crianças. E depois que a gente começou com o colégio, né, como é que a gente vai fazer? A gente precisa buscar uma alternativa, né? E tem uma fala sua que me impressiona muito enquanto historiador, que você diz, né, que os doutores da história, né, os grandes historiadores, eles são os guardiões da história. Mas se eles não estão guardando isso devidamente, né, que nós, que fazemos parte dessa história, possamos romper com isso. E eu acho que foi um pouco isso que o Porto Real fez agora, né?
A gente está rompendo com tudo isso, buscamos formar uma equipe multidisciplinar agora, né, de professores de História e Geografia, encabeçados pela professora Beatriz Momesso, que é uma historiadora também, para a gente começar a produzir o nosso próprio material, né? E esse ano a gente já vai, né, começamos a trabalhar com esse material produzido, né, porque não dá, a gente não pode ser refém, né, do que tem aí no mercado, dessas ideologias que estão aí querendo, né, contaminar as nossas crianças. E aí, Rafael, eu queria saber de você se esse seu formato de curso, se isso é adaptável para a escola, se você tem algumas outras ideias aí para contribuir para um trabalho, né, de estudo de história nos colégios. Sim, sim, é possível adaptar, né? Porque justamente surgiu das escolas esse curso. Eu, quando dava aula para o ensino médio, eu percebi muito essa dificuldade de ler, que foi muito bem, acho que, exposta, né, no episódio 3 da Pátria Educadora, e que todos os professores já perceberam que existe, né? Quando eu dei a minha primeira aula no ensino médio, foi no segundo do ensino médio, e eu verifiquei que eram adolescentes normais, saudáveis, só que a sua escrita era muito deficitária, com muito mais problemas do que aquela minha, por exemplo, quando eu estava no segundo ensino médio. E daí que eu fui perceber que as ideias pedagógicas para a alfabetização estavam indo muito mal. Junto com isso, eu não conseguia ser só professor de preparar as aulas para os alunos sem sempre avançar um pouquinho, comprar livros novos, aprender coisas novas. E eu tinha minhas próprias linhas de estudo. E pensei, por que não compartilhar um pouco desse entusiasmo meu com outros assuntos, com outros temas, com os alunos? Eu tenho certeza que eles vão gostar. Daí eu fiz alguns cursos extras, eram como aulas optativas. Fiz um curso sobre o próprio José Bonifácio, né, de 10 aulas, deu lá uns 30 alunos, você imagina, isso era optativo, 20, 30 alunos. Fiz 10 aulas, com frequência total, acho que uns 17, é muita gente, né? Por uma escola que tinha 3 centenas de alunos no total do infantil ao médio. Então, assim, era muito interessante esse trabalho. E depois aí também criei junto com outro professor, o professor Marcelo Gonzaga, também aqui de Santos, aulas sobre como ler melhor, e eu já tinha feito isso na faculdade de Direito, né? Por 2006 a 2009, na faculdade de Direito, eu percebi que os próprios estudantes que tinham acabado de ingressar no curso de Direito liam mal, escreviam mal e tinham pouca cultura. E conhecendo história, né? Eu ainda não conhecia tanto quanto eu conheço hoje, mas eu já gostava de história do Brasil e lia a parte, embora eu fosse formado em filosofia. Tá ficando confuso, né? Eu fiz filosofia, depois eu fiz Direito. Na faculdade de Direito, eu abri um grupo para os estudantes de Direito se disciplinarem a ler outras coisas comigo. Eu cheguei lá já com a autoridade de um professor de filosofia, né? Eu era bacharel licenciado em filosofia. Os estudantes que queriam estudar para além das disciplinas obrigatórias me respeitaram. Então eu propus lá pela primeira vez, tá? Então eu fiz a primeira adaptação foi para estudo, foi quase como para pares, né? Eu só era um estudante mais adiantado. A segunda adaptação, sim, foi para escolas. E aí sim, a terceira adaptação foi quando eu criei em Santos um curso livre para ver o que acontecia. Eu tinha muita vontade de aprofundar mais esses estudos e de achar pessoas interessadas. E aí que eu decidi ir para São Paulo, e foi muito legal em São Paulo, depois Curitiba, e aí depois para várias cidades do Brasil. Ainda não fiz esse curso, que é digamos assim, a versão completa, né, do Titãs. O Titãs eu costumo dizer que é um resumo, né, porque aqui em Santos, por exemplo, a gente leu livro a livro. Todos aqueles indicados. Eu não dava aula por tema, um aulão por tema. Eu fazia uma exposição de livro por livro, às vezes segmentava um livro. Então foi mais de um ano tendo aula toda semana, sabe? Era um outro esquema. A transformação desse sistema para o de viagens, aí eu já dava uma carga de leitura mensal e fazia um aulão de 3h30. Então, assim, dá para adaptar, porque, no fundo, isso vem do um método criado lá nos Estados Unidos para resolver um problema da década de 50 dos Estados Unidos, que era muito semelhante ao nosso. Os pedagogos só pensavam e estavam nos conteúdos. Ao mesmo tempo, as linhas, né, do idealismo, do relativismo, das ideologias políticas já estavam
tomando os cérebros dos educadores, mais inclusive do que a importância da transmissão do conhecimento, começou a parecer algo antiquado. Então, o Mortimer Adler, ele cria esse sistema muito bem exposto na Arte de Ler, mas ele também tem um Paideia Proposal, no qual ele explica, tenta dar uma sugestão para o governo americano. Ele tem cursos universitários com base nele. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que pegou o mestrado em artes liberais segundo esses métodos. Eu brinco com ele que ele é MALA, né? É Master of Arts in Liberal Arts. Então, a sigla é MALA. Certo. Aqui ficaria pior. Se fosse mestre em artes liberais, fica mal, né? Então, acho melhor a gente não dar esse título para ninguém. Mas o meu amigo, agora, ele é professor de um colégio lá no Texas, e ele me contou que existe uma disciplina para os adolescentes justamente para eles lerem ficção. Olha. São reuniões 5 vezes por semana, reuniões diárias. Eles têm que ler 20 páginas por dia, rigorosamente 20 páginas por dia. Então, o livro é explicado pedacinho por pedacinho pelo professor. E ele falou o seguinte: a cada classe de 20 e poucos, 30 alunos, uns 15 saem excepcionais, como eu nunca vi no Brasil. Frase dele. Capacidade literária, expressiva, né? A capacidade de falar bem, escrever bem e compreender textos complexos aumenta de forma extraordinária. Então, isso eu tô louco para implementar. É que não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. Agora eu estou na presidência da Biblioteca Nacional, e lá o que eu estou preparando nós estamos preparando exposições, nós estamos preparando pegar o nosso acervo para expor também nas redes sociais com explicações. Aliás, busquem as nossas redes, né? Sigam as redes da Fundação Biblioteca Nacional, que a gente está movimentando muito lá. Mas é isso, dá para adaptar sim, viu, Adriana? E muito bem, e muito bem. Então, Rafael, como você falou que a coisa do tempo para viabilizar, a gente te abre aqui o Porto Real para a gente conversar e poder transformar, quem sabe, isso num grande projeto piloto aí, não é? Uma boa ideia. Que maravilha, que maravilha. De fato, tirando esse período de quarentena, que eu vim me esconder aqui na minha ilhazinha, de fato, eu tô no Rio de Janeiro, né? Eu tô morando aí, eu tô morando em Laranjeiras. Temos que trabalhar juntos, então, Rafael. Exatamente. É onde fisicamente eu mais vou ficar, é no Rio de Janeiro. Ótimo. Então, agora, voltando ao nosso tema, né, de rumos da educação, né, depois de a gente ter aberto, né, para uma coisa mais macro, né, eu gostaria agora de a gente voltar para um assunto mais micro, não é verdade? Eu gosto de pensar, e vocês já me ouviram falar várias vezes, da importância também de resgatar o conceito de pessoa humana. Ontem mesmo teve uma live aqui no meu Instagram, que foi maravilhosa, com o meu querido Luiz Henrique, que deve estar nos assistindo também agora, né, que eu enxergo que aqui também há um petróleo imenso para o futuro da educação. Não é? Eu até gostaria de fazer aqui um parênteses histórico, né, que o Rafael com certeza saberá disso, mas quem está nos ouvindo talvez não saibam disso, que recentemente uns historiadores fizeram uns estudos muito interessantes, pesquisando, né, a origem dessas catedrais do século XII, século XIII, que, em geral, costumam ser chamadas as obras-primas da Idade Média, não é verdade? Né? Belíssimas pinturas, arquiteturas, esculturas, quer dizer, os grandes artistas daqueles anos todos, 12, 13, 14, aqueles séculos, fizeram essas obras que estão até hoje. Quem vai à Europa fica assim, de boca aberta com aquilo, como é que foi possível fazer aquilo. Mas esses historiadores então, descobriram uma coisa interessante, que quem é que fez essas catedrais? E sabe quem foi? Foram as pessoas que foram educadas no século IX, século X, século XI, século XI. Quer dizer, aquela formação que aqueles alunos receberam aqueles 300 anos, gerou, no século XII, XIII, aquelas belíssimas obras. E por que gerou isso? Foram estudar, então, qual era o sistema educacional da época, século IX, X, XI, e viram que o que estavam preocupados era formar pessoas. Não queriam fazer nada, por isso não tem nada para mostrar, mas queriam formar pessoas, porque daquelas pessoas, daquela riqueza da pessoa humana, iria gerar depois, como foi, aquelas catedrais belíssimas. Então, eu acho que no atual momento educacional, onde a gente nota uma pobreza tão grande dos nossos alunos,
né? E a gente vê também toda a produção cultural, artística, infelizmente, né? Que é um pouco honesto nessa área, percebe que é pobre, né? Que é muito pobre, né? Eu não quero aqui atingir nenhuma cultura, nenhuma pessoa, mas simplesmente eu quero só manifestar a minha indignação, às vezes, de tantas músicas, de tantos filmes, de tantas novelas, né? Onde a gente percebe que, no fundo, aquilo é um reflexo cultural do momento, onde está muito pobre. Então, eu gostaria que a gente também sonhasse, a gente está aqui no rumo de educação, que bom seria se a educação voltasse a investir no verdadeiro conceito de pessoa humana, na sua singularidade, na sua corpo, alma, espírito, né? Que hoje o jovem não consegue chegar no espírito, não consegue chegar, portanto, no amor, não consegue chegar na liberdade, não consegue encontrar-se, não consegue sonhar e transcender. É tudo uma vida muito medíocre, muito animal, muito... Então, Rafael, você que acompanhou todo esse processo histórico, eu queria que você me tentasse explicar, porque eu não tive essa resposta até hoje, por que que depois que produziram-se tantas catedrais, né? Eu sei que houve o modernismo, que houve tantos problemas naquele século XVI, XVII, tantas filosofias foram entrando, por que que essa onda toda foi destruindo a pessoa humana e a gente chega no dia de hoje, século XXI, em que a gente quase ninguém mais sabe o que é o conceito de pessoa humana e se nós teríamos esperança de alguma maneira, ressuscitar toda essa onda positiva daqueles séculos? Eu acho que podemos ter boas expectativas, sim. Eu vejo uma busca muito mais frequente agora pela alma, pelo espírito, por Deus, pela eternidade, do que havia no século XX. Né, verdade. Então, verdade. eu tô achando que essa busca está aumentando. Ainda é natural, como um retorno, né, a ideia correta do que é o ser humano, isso fica um pouco atrapalhado inicialmente, né? Porque as pessoas ainda não estão muito bem entrosadas com o conceito, por exemplo, de pessoa humana, ainda estão atrapalhadas no retorno da religião, não lembram mais como é que é isso, porque a transmissão a avós, pais, filhos, em muitos casos, foi quebrada. Então, nós temos que... tem muito a se restaurar para esse não só o conceito, mas para a vivência desse conceito de pessoa humana existir. A gente sabe que todas as tradições da antiguidade e totalmente na cristandade da Idade Média vigorava esse conceito integral do ser humano. Se a gente pega o De Anima do Aristóteles, se a gente pega os diálogos do Platão, nós vemos que lá e na Bíblia, né, já ainda no Antigo Testamento e depois nos Evangelhos, em todos esses casos e em muitos outros, nós vemos com clareza a concepção de que nós temos um aspecto da vida que é semelhante ao animal, outro aspecto da vida que já é imaterial e um outro ainda que é superior, que é um toque divino já, né? Então, isso. Assim, e em grego isso fica muito claro, né? Quando a gente vê também em latim o ânima e o espíritos, em grego você tem a psique e o nous, tudo isso eu acho passível de recuperação. A gente vê que na nossa língua portuguesa existe essa diferença, corpo, alma, espírito, basta recuperar os seus significados, que estão muito maltratados pelo tempo, né? Você fala hoje em alma, as pessoas pensam quase que em fantasminha, sabe? Uma coisa que está muito mal explicada, não é verdade? Sim. E espírito, então, totalmente fora, as pessoas não têm condição de compreender. Eu não digo isso de todos, evidentemente, tem pessoas sim com cultura religiosa, com cultura literária, mas eu digo no geral, parece que a gente, como geração, sabe, como tendência de um tempo, a gente perdeu um pouco essa integridade. E nesse sentido eu concordo plenamente com o senhor, aquela fala do Thomas Juliano, no segundo episódio do Pátria Educadora, no qual ele diz que ele era um garoto pobre, que estava pegando ônibus para ir trabalhar, já tinha comido mal, dormido pouco, e estava lendo uma carta que Machado de Assis escreveu a Nabuco, e ele chora naquele momento. Isso aí já mostra que é possível que nós saiamos dessa prisão, que é a prisão corporal só socioeconômica, né? Que o corpo está, sim, no meio desse enredo social, é verdade, até genético, faz parte da história biológica, mas nós temos uma outra história, a história cultural, que é como se fosse um aspecto já interior da coletividade, e também um aspecto que parece
que é espiritual, que parece superior até ao cultural, que, digamos assim, são alguns milagres, a providência, são coisas inexplicáveis que, vez ou outra, parecem acontecer. Então, até para o estudo de história é importante ter essa visão da pessoa humana e essa visão mais íntegra, né? A resposta ao que é o homem, ela está muito mal feita hoje em dia, né? Ela é dada de forma muito superficial. Ela é dada muito de forma a pressupor que a ciência material, que estuda a matéria e nos dá respostas, e muitas vezes respostas muito importantes, que ela é capaz de responder a algo que é maior do que ela. O ser humano é maior do que isso, é maior do que a limitação da biologia, é maior do que a limitação da economia e de suas dificuldades. Então, nós precisamos mesmo dessa integralidade do ser humano. Então, eu concordo plenamente. Eu tenho visado muito isso nas minhas aulas, nos estudos que eu promovo, justamente para que as pessoas encontrem outros sentidos de vida, né? Quando você fala para a pessoa que ela é só corpo e o grande enredo da vida dela é uma luta socioeconômica, é evidente que ela vai ficar com o seu horizonte mental e imaginativo é muito estreito. Então, ela não vai ter muita condição de, inclusive, cuidar de si mesma de forma integral, e por isso vai sofrer muito mais intensamente e pode até correr riscos, né, do ponto de vista espiritual, riscos graves. Então, justamente foi essa a nossa descoberta. Eu e a Adriana, quando fizemos a pesquisa para começar o Porto Real, a nossa grande descoberta que a gente trouxe da Europa, que era que precisava inovar com uma metodologia chamada educação personalizada. A educação personalizada justamente quer trazer isso, né? Essa reconstrução da pessoa humana, dessa integridade, como você acabou de falar, né? E a gente começou a perceber que quando você começa a apresentar isso para os pais, os olhos deles brilham. Quer dizer que você quer formar o meu filho de uma forma completa, integral. Então, eu queria que a Adriana me explicasse, possa abrir o seu coração e me diga como é que foi essa experiência, Adriana, de vender pela primeira vez a nossa metodologia de educação personalizada. O que é, afinal, esse nosso método que está dando tão certo na cidade? Então, o que acontece? Como vocês falaram, né? Você, quando é mãe, né, você consegue enxergar, de fato, o seu filho como uma pessoa, né? Você está ali diante dele como um ser único, né? E a coisa que uma mãe mais quer na vida é que seu filho seja tratado como uma pessoa, como um ser único, né? Ela não quer que o seu filho, principalmente, né, quando começa pequenininho, entre na escola e seja simplesmente mais um número, né? Ela quer que as pessoas conheçam, que aquela professora conheça, que entenda, não só, que não esteja ali não só para passar conteúdos, né, mas que esteja ali para conhecer e ajudar a desenvolver o seu filho, que possa trazer ideias para ela, né, pontos de vista que essa mãe não conseguiu chegar, né? E o papel do colégio, o nosso papel lá enquanto formadores, né, das nossas professoras e as nossas professoras formadoras, né, das nossas famílias junto com a gente, é esse, enxergar cada criança como um ser único, com todas as suas dimensões, né, para que a gente possa trabalhar e mostrar para a família que é possível trabalhar todas as dimensões do ser humano. E uma coisa, Rafael, muito bacana no seu trabalho, né, é quando você mostra isso, você faz esse link da educação formal, né, da formação intelectual, com a questão do desenvolvimento da personalidade da pessoa. Isso eu acho incrível, porque hoje em dia, muitas vezes, o que se vê na educação, na escola, é uma mera educação formal, né? Adquirir conteúdo e achar que simplesmente ter esse conteúdo já é algo, né? Já é uma grande formação. E a gente sabe que não, né? Que o próprio desenvolvimento intelectual, ele ajuda nessa constituição da personalidade. E é isso que a gente busca muito lá no colégio, né? Então, eu queria saber também de você, Rafael, na sua visão, né? O que falta mais aí para as escolas para que a gente possa personalizar cada vez mais o ensino, né? Para que a gente possa conscientizar esses professores, né? Ou, não sei, a sua visão a respeito disso. Como é que a gente pode personalizar mais a educação no nosso país?
É uma pergunta muito inteligente, muito interessante. Eu não sei se eu estou à altura da resposta, mas eu já pensei muitas vezes nisso, né? Porque a massificação, ela pressupõe um objetivo muitas vezes muito reduzido, né? Muito, muito complicado, que reduz a pessoa. Só que se todos já tentarem buscar objetivos mais amplos, é possível que as crianças vão se encaixando com mais facilidade. Eu explico com mais calma. Por exemplo, se o objetivo buscado pela escola e pelas escolas mais caras é este o objetivo buscado, é a passagem pelos vestibulares e pelo Enem com sucesso, para que os alunos possam ingressar numa faculdade pública, ir lá, obter o diploma que lhe dará o acesso a um grande emprego bem remunerado, isso é muito reduzido, isso é muito pequeno. É preciso ter outros objetivos sem deixar esse de lado. Esse é o grande desafio também. Sim. Porque hoje é assim que funciona. Então não é possível que nós fechemos os olhos e digamos assim, olha, aqui na nossa escola, nós só criamos os filhos dos senhores para que eles se tornem cavalheiros e damas, para que eles se tornem pessoas muito honradas e de valores e com grandes virtudes. Sim, mas... Isso nós não falamos no Porto Real não, viu, Rafael? Isso não falamos não, viu? Então, não. Exatamente, porque eu já trabalhei em lugares assim, aí esquecem o conteúdo. É preciso tudo isso. Então você tem que visar... Conteúdo é caminho para isso. Conteúdo pode ser caminho para isso, não é? Claro, claro. Então visar a personalidade, o ensino personalizado, eu acho que passa por compreender que o ser humano, sim, ele está dentro dessa estrutura socioeconômica, mas ele está dentro de uma estrutura cósmica e divina também, ao mesmo tempo que ele está dentro de uma estrutura cultural, linguística, etc. Para fazer essa organização, eu gosto muito de um mapa de um autor norte-americano, que é o Ken Wilber. Ele fala que nós temos 4 quadrantes, e isso explica muito bem o que é em que universo, né? Ele chama de os 4 cantos do universo, em que universo o ser humano está. Então ele diz, por exemplo, ele divide, coloca uma cruz, e do ponto superior nós temos aquilo que é externo, não é? No inferior aquilo que é interno, do lado esquerdo o que é individual e do lado direito o que é coletivo. Então, no canto superior esquerdo, nós temos a parte interior individual, né? Embaixo, exterior individual. No canto superior direito, o exterior individual, que é o corporal, comportamental, e no canto inferior direito, o exterior coletivo, que é justamente o socioeconômico e biológico. Eu esqueci de falar que o canto inferior esquerdo é o cultural, é o dos valores, é o das ideias, é o da mente, é o dos pensamentos, é o mundo também que chega, e ele coloca linhas de desenvolvimento, chega até o espírito, entendeu? Assim como o individual. Então, assim, nós temos uma complexidade tremenda e a gente, às vezes, só quer dedicar mais de uma década das vidas de crianças, são horas e horas e horas diárias, para que elas só desenvolvam um aspecto de suas personalidades. E isso aí, é claro, que mutila as pessoas, e elas ficam com problemas e toda a parte de sentido de vida fica prejudicada. Então eu vejo que, de repente, sem deixar de cuidar desse objetivo, que é sumamente importante. Eu soube que a Adriana estudou também bastante, a Adriana e o João, a Singapura, né? O processo... Método Singapura. O método Singapura. Na época em que eu era coordenador de escola, isso foi 2012, o que estava na moda eram China e Finlândia, né? China é mais Pequim, né? Então eu fui dar uma olhada, eu estudei, o Gustavo Iosp da Veja fez um monte de artigos a respeito, publicou livro, e eu identifiquei assim, primeiro a gente tem que adaptar também a idiosincrasia brasileira, né? É claro que existem muitos métodos de sucesso que aplicados ao brasileiro não funcionam muito bem, o brasileiro é muito especial. Por outro lado, eu vi que muita disciplina de estudo, que é uma coisa que a gente não tem, leva naturalmente ao sucesso, né? Então, a gente não pode deixar de tentar mostrar para os alunos que estudar vale a pena e de criar uma disciplina para que eles rachem de estudar. Agora, só estudar 8 horas por dia, como faz um chinês, para passar no Gaokao, senão ele se suicida, aí é um exagero absurdo, né? Disso, eu acho que o brasileiro nem aceita entrar nesse ritmo. Mas se aceitar vai ser pior, vai ser mais danoso do que benéfico, né?
Então, tem várias outras formas. Para personalizar também, eu já vi um colégio aqui de Santos, que eu achei boa essa iniciativa. Muitos dos meus melhores amigos, assim, do ponto de vista das amizades intelectuais, surgiram dessa fase. Eles tinham aulas optativas, e nessas aulas optativas eles tinham aulas de astronomia, de circo, de lógica, de história da arte, e muitos deles fizeram essas aulas e se aprofundaram em temas que eles mas gostavam graças a essa oportunidade que lhes era dada. O problema é justamente o preço disso, é muito caro, né? Para o gestor é algo muito... Porque às vezes você vai ter ali um professor altamente especializado para dar uma aula para 3 alunos. Então, é um sistema muito caro. De qualquer forma, eu vi pessoas muito inteligentes saírem desse sistema, porque elas aproveitavam essas oportunidades de aulas optativas. As crianças tinham que escolher algumas, né? De repente, se fechar bem um currículo assim, pode dar bons resultados. Agora, Rafael, eu penso que um dos caminhos que a gente podia também enveredar, né, pensando no futuro, né, e pensando, então, nessa formação da pessoa humana, seria investir, de algum modo, que eu não sei ainda como, em valorizar mais a reflexão. Sabe, hoje estamos num mundo muito frenético, muita informação, muita internet, estamos num mundo de... Agora a gente está vivendo num confinamento, onde a gente está percebendo, né, toda essa temática das pessoas ficarem muito conectadas e, de alguma maneira, isso tudo vai dificultando, né, as crianças a pensarem, a lerem, a dialogarem, enfim. Hoje parece que a enxurrada de informação que chega é tão desproporcionado para esse time do desenvolvimento intelectual de uma criança que eles ficam malucas e que elas não conseguem nem respirar, né? Então, como é que a gente poderia, como um educador, dentro dessas novas tecnologias que tanto se fala, como equilibrar isso, né? Tempos de reflexão, tempos de calma, tempos da pessoa poder digerir ali uns conceitos, umas reflexões, umas contemplações. Como é que seria possível você, como, enfim, experiente professor, que conversa com tantos alunos que em 5 minutos já estão se ligando do celular e estão ali se conectando, né? Será que é possível sonhar em que esses instrumentos que são bons, que nos ajudam, é possível sonhar que esses instrumentos serão, enfim, descartados no futuro? Eu acho que é bem possível estimular a reflexão, sim, para adolescentes, principalmente, porque falta-lhes disciplina. Eles até gostam quando eles veem que a coisa funciona. E disciplina, gente, não é chicote. É só dizer para eles, como eu disse na escola americana, só dizer para eles, ó, vamos ler esse livro, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar vocês, porque geralmente vocês não conseguem ler, porque é difícil o negócio, parece escrito mesmo. Muitos deles foram escritos em outras épocas. A língua portuguesa usada é de alto nível, às vezes é muito complexa. Então, nós vamos te ajudar. A gente só precisa que você leia um pouquinho por dia. E a gente vai fazer uma discussão. Vai chegar aqui, eu vou falar pouco, eu, professor, vou falar pouco. Então, você vai ler 20 páginas por dia, ou 15, e vai tentar buscar na leitura isso e dar um guia de leitura. Vai buscar isso, isso e isso para amanhã. Aí ele vai lá, ele faz a leitura, os que não, aí começa a discussão. É atribuída a nota pela participação, para quem leu, etc. Essa é a parte do chicote, mas o chicote leve, sabe? Que não dói tanto. E aí, só que eu acho que isso, assim, é algo pequeno que ele consegue fazer, e aí, com a ajuda do professor, vai ficando interessante. Um livro de ficção bem escrito, quem não acha interessante um livro desse? Então, todo mundo. Só que, não é verdade? É preciso fazer, é preciso ter a iniciativa. Essa disciplina que eu pego, ó, precisa ter um tempinho por dia para se dedicar a isso, ainda que seja um tempinho por semana. Tem um encontro por semana no colégio, que é para vocês que tinham que ter lido, sei lá, umas 30 páginas nessa semana. Aí o professor chega, faz algumas explicações e abre para o diálogo. O interessante são classes separadas com um número um pouco menor para que haja o diálogo, forçá-los a falar sobre o que leram, né? E aí isso vai fazendo com que os adolescentes consigam ler ficção, que é a leitura mais difícil e a que mais treina o cérebro, e ela vai se desenvolvendo, vai conseguindo falar a respeito. Alguns trabalhos escritos periódicos são interessantes para a criança, para o adolescente escrever também, desenvolver de forma escrita aquilo que ele compreendeu e também
fazer elos, né? Elos entre o que ele leu e a vida pessoal dele. Elos entre um livro e outro livro. É mais difícil para um adolescente fazer bons elos entre a vida dele e a vida social e política do mundo, porque isso é exceder a medida dele. É o meu ponto de vista. A não ser que haja uma combinação. Foi ensinado algo, não é? Numa disciplina, a leitura sobre algo, e aí faz uma analogia, com muito cuidado. Porque senão, também, a impressão falsa do adolescente de que ele está entendendo o panorama internacional é muito perigosa. Porque é muito difícil, né? Por exemplo, nessa crise toda, eu confesso, eu tomei as medidas buscando a orientação da virtude chamada prudência. E eu não estava de posse da total sabedoria a respeito do que está acontecendo. A gente não sabe tudo. E o adolescente precisa aprender a lidar com a sensação de que não sabe tudo, que mesmo assim ele tem que tomar decisão às vezes. Mas não achar que ele sabe tudo porque ele leu um blog, porque ele leu um site que lhe enviaram pelo WhatsApp. Isso é muito perigoso. Então, a leitura e o estímulo a falar sobre isso, a dialogar, e um professor orientando, né? Não, peraí, isso aqui já não é do livro, acho que você errou, isso está fora. Tenta focar mais no que a gente leu. Aí o outro, esse personagem tal, aí você pergunta sobre elementos da personalidade do personagem. E se ele agisse assim, assado? Você consegue usar a imaginação para melhorar moralmente, né, a princípio os raciocínios deles, e depois isso chega aos sentimentos e aos atos. Então, assim, dá para fazer muita coisa assim, e dá para reflexão ser instaurada. Temos pouco tempo, digamos assim, para parar, para meditar naquele estilo mais monástico, mais oriental até, porque a gente está num mundo urbano muito barulhento, com internet para todo lado. Só que se houver propostas, a reflexão sobre esse assunto, uma leitura pequena e um tema muito bem delimitado. Depois vamos discutir. Aí as pessoas adoram, elas vão chegar no barulho que elas gostam. Um barulho focado, entendeu? E entre aspas, barulho, né? Elas pensam que é uma agitação, mas não é uma agitação. No fundo, ela teve que parar, ela teve que encontrar o centro dela, pensar no assunto e aí levar o pedacinho dela para a discussão. Eu acho que isso pode funcionar se for disciplinado, e depois de alguns anos os alunos terão lido muito. Isso. Agora, Rafael, né, deixa eu aproveitar esse gancho aí do que você falou, porque a gente lá no colégio, nós começamos, né, o Fundamental tem pouquíssimo tempo, né? Nós estamos no nosso 4º ano de Fundamental. Fundamental 1. Fundamental 1, né? Estamos no 4º ano. E essa sempre foi uma grande busca nossa pela excelência acadêmica, pela excelência nos estudos, né? A gente acredita muito que a gente trabalha a questão dos valores do ser humano ali, mas em conjunto com os pais, né? Porque os grandes educadores, os primeiros educadores são os pais. Então, todo o nosso projeto de fazer essa parceria com os pais para mostrar que isso é possível, eles educarem sim os seus filhos, eles não devem terceirizar os filhos para a escola, que isso é missão e dever deles, e que a escola pode entrar como um apoiador nesse processo, como mais um olhar ali para ajudar os pais a trazer também informações sobre a educação de filhos, porque hoje os pais se encontram muito perdidos em relação a esse tema, né? Mas o que a gente sempre busca na escola também, por esse lado, é essa questão dessa excelência acadêmica, né? Buscando aí os conteúdos, como você comentou aí, né? Na matemática, no nosso processo de alfabetização, método fônico. E esse desenvolvimento da literatura, para mim, né, ele é muito importante. A gente já começa a trabalhar isso desde muito cedo com as nossas crianças. E eu queria saber de você, né? Dá para a gente colocar a criança de 7, 8 anos para começar a ler os clássicos? Dá para a gente organizar isso? O que você acha? Eu acho que dá para organizar, mas isso é preciso de um experimento anterior, e também a ajuda dos pais vai ser muito interessante, porque é preciso que as leituras sejam feitas e que a criança compreenda bem aquilo que está sendo lido. Se começar a passar, sabe aquela ideia de apressar, e aí a gente vai passando pelas páginas e a coisa não é bem compreendida, a criança vai achar aquilo um martírio, não vai gostar mais, vai achar que não entende, vai ficar com a autoestima baixa. Então, ao mesmo tempo em que dá, quando se trata, acho que
dos grandes clássicos da língua portuguesa. Dá para ler alguns poemas, alguns sonetos. Dá para ler, de repente, Camões com apoio de uma obra adaptada ou com desenhos. Mas tem que ir trazendo o texto original também, tá? Eu tenho um exemplar aqui, né? Ó, Os Lusíadas para Crianças. Eu só não indico que só se use esse tipo de livro, sabe? Você usa, ele tem imagens muito interessantes. Essas ilustrações são muito, muito interessantes para a gente poder fazer a explicação geográfica, a explicação histórica, a explicação do mito presente. E aí, se for passo a passo, acho que a coisa pode funcionar bem. E existem muitos clássicos adaptados assim. Então, por que eu digo dos pais? Às vezes os pais podem fazer clubes do livro entre crianças ali presentes, com seus filhos e coisas assim. E a escola, ela pode também, com as crianças, escolhendo bem esses livros, ao mesmo tempo os adaptados, e o bom uso dos originais, dos seus trechos, das suas análises, para que isso não crie trauma, sabe? Porque o trauma escolar com a literatura é o que faz muitas pessoas deixarem de ler. Exatamente. É uma das coisas que eu mais ouço. Me obrigaram a ler Machado de Assis quando eu não queria, sabe? E aí, é por isso que eu odeio. Me obrigaram a ler. Tem outros muito piores. Machado ainda é divertido. Se a pessoa lê com atenção, vai ler o José de Alencar com 12 anos. Você pode achar que não serve para esse negócio de estudar, né? É perigoso. Então é bom fazer isso com muito cuidado, tá? De qualquer forma, acho perfeitamente possível e, inclusive, acho necessário. Sem o acesso a essas grandes obras, fica muito difícil de crer que os adolescentes vão subir de nível de fato. Fica sempre com textos mastigadinhos, e essa foi uma crítica que eu fiz uma vez aos livros didáticos no Twitter, um pouco de forma atrapalhada, mas eu devia ter poucas centenas de seguidores, que eu peguei textos. A minha mãe é professora de português, já disse aqui, peguei textos de livros didáticos que ela usa, e ela estava lamentando o fato dos livros estarem a cada ano com mais baixo nível. Sim. E aí eu verifiquei que quase todos os exemplos do livro inteiro eram de música popular, e não e nem a melhor música popular, muitas vezes vinha da música que estava na moda. E aí eu citei alguns dos músicos, né, no Twitter, e isso foi parar na Folha de São Paulo, depois que eu virei presidente da biblioteca, como se eu estivesse numa cruzada contra os músicos. Isso foi muita má fé de quem escreveu, né, a reportagem. O que eu queria dizer não basta ter isso. É claro que se você está estudando um momento histórico no qual essas músicas, do qual essas músicas façam parte, muitas vezes elas têm a sua própria complexidade, elas têm muitas vezes as suas características poéticas e gramaticais interessantes de se extrair para o ensino. Mas não dá para ficar só nisso, sabe? Isso não é suficiente. Então, assim, tiraram Camões para colocar Caetano, isso não vai dar certo. Entendeu? Então é preciso, assim, dentro de um contexto específico, você pode usar a música popular, mas o que você tem que usar como matéria-prima, gente, tem livro demais no mundo. E a língua portuguesa, ela foi usada para a redação de muitos livros, de muitos jornais, incontáveis. Gente, só a Biblioteca Nacional que presido tem 8 mil itens, é a maior do Brasil, maior da América Latina, 8 milhões, senhores. Se eu falei 8 mil, eu estava louco, tá? 8 milhões. Ah, bom. Vocês imaginem que algum ser humano é capaz de ler... Não são só livros, senhores. Tem iconografia, mapas, etc. Alguém é capaz de dar uma olhada em 8 milhões de itens numa vida? Nem dá. Então, a seleção é um dos princípios mais importantes da educação. E se a gente seleciona mal, a gente fecha as portas para horizontes mais amplos, maiores. E a criança é como se ela carregasse muitos pesos frágeis e a gente estivesse enganando ela porque ela está trocando o peso de 1 quilo amarelo pelo vermelho, ela está ficando mais forte. Não está. É preciso aumentar o peso, senão ela não vai ficar mais forte. Olha só, o gordinho falando de musculação, mas por muito tempo eu fiz, viu? Eu estou precisando voltar. Agora eu ponho culpa na quarentena. Mas viu, Rafael, para a gente terminando, que já está passando o nosso horário, né, a gente está falando aqui de fortalecer a inteligência, de fortalecer, pois, toda a leitura de Camões. Não sei se você sabe, eu sou de Lisboa, de Portugal, né, e adoro Camões. Em Portugal, o ensino médio ensina toda a gramática só em cima de Camões, não sei se você sabia disso. E então, obviamente, né, é um bom caminho para a gente pode sonhar para o futuro aqui no Brasil. Mas eu queria também fortalecer a nossa vontade das nossas crianças, né?
A gente percebe uma imensa imaturidade hoje em sala de aula, né? Cada vez se vê esse desajuste, inteligência, vontade, afetividade, está tudo desarranjado lá dentro, e eu penso que muitas vezes muitos alunos poderiam aproveitar tanto e gostar tanto da literatura se tivessem, pois, um corpo também preparado para isso. Inteligência e vontade estão juntas, e quando o corpo está muito atrasado e a idade mental não está acompanhando a idade psicológica, aquilo também é um desajuste. Então, são crianças em sala de aula tentando entender Camões, né? Obviamente, isso não vai acontecer, né? Então, você que estudou tanto também os gregos, a importância que Aristóteles, Platão, enfim, o próprio Sócrates valorizava a virtude, né? Sabe que no Porto Real há uma matéria específica para ensinar virtudes, né? Fantástico, a teoria da virtude, e eu, como professor de virtudes, né? Eu sou orgulhoso dessa matéria, porque acho que é o único colégio que tem como no boletim virtudes, né? Fantástico. Sabe que eu me formei em filosofia com um trabalho de conclusão de curso em desenvolvimento moral, né? Olha que interessante. Então, eu queria que você justamente, né, pensando assim, encerrando o nosso programa, né, eu queria que você nos desse assim, vamos vislumbrar, vamos sonhar um pouco. Será que é possível, né, que os nossos queridos pais que estão nos escutando se motivem e acreditem que é possível sim ensinar virtudes? É perfeitamente possível. Existem algumas obras que podem servir de apoio, daquele do William Bennett, você certamente conhece. Claro, evidentemente. Das virtudes, né? Existem outros livros também, mas eu dei aula para alguns grupos também, sobretudo de adultos pelo Brasil, sobre os pecados capitais, e tratamos também das virtudes cardeais, das virtudes teologais. O problema é que existem, em ética, né, em filosofia moral, muitas teorias. Eu, como sou católico, eu recorro à visão católica, né, de virtudes. E tomista, né? E uso muito a aristotélica também. Então, a gente pega assim algo de Platão, Aristóteles, a visão tomista, exatamente. E olha, João, vou te dizer, é muito produtivo. Para mim mesmo, muitas vezes eu faço reflexões sobre de que forma um pecado, um vício está entrando na minha vida e eu não estou percebendo, eu estou deixando, de que forma uma virtude pode ser fortalecida. E se a gente não sabe nem definir as virtudes, será que as pessoas sabem definir fortaleza, sabem definir justiça, sabem definir caridade? Então, quando você não sabe nem a definição, você não vai identificar isso dentro de si, na verdade? Então, é preciso fazer esses estudos mesmo. Eu sou total defensor disso. E aquilo que eu estudei, raciocínio moral, desenvolvimento moral pelo raciocínio moral, foi algo um pouco desligado da visão católica, mas eu fiz muitos elos, porque se você pega justamente a prudência, que nasce como inteligência prática, e isso, ela é que, digamos, consegue a harmonia das virtudes cardeais, né? Graças a essa visão, eu identifiquei que nós temos, sim, muitas vezes, antes de nossos atos, raciocínios, ainda que eles não sejam verbalizados, existem ali raciocínios prévios. Se nós conversarmos sobre o que nos motiva, como justificamos os nossos atos, nós vamos enxergar que existe um discurso interno, existe uma linguagem interna, obscura, escondida dentro de nós, justificando o que nós fazemos. E se nós expomos isso, entendendo o que é a virtude, o que é o pecado, o que é o vício, as gravidades, né, desses pecados, e também identificando, eu sempre recomendo àqueles que querem se capacitar em linguagem e moral, eu recomendo que produzam um diário, sabe? Um diário de reflexão. Isso ajuda muito você a tomar consciência do que faz. Então, eu sou muito otimista no sentido de que eu acho que a educação brasileira pode melhorar muito. Eu acho que justamente as grandes iniciativas individuais, elas não são suficientes, mas na medida em que elas servem, essa aqui funcionou, essa aqui também, dá para fazermos novas combinações, dá para ela servir de exemplo justamente para iniciativas estatais, e isso pode se proliferar até com as pessoas que só querem ganhar dinheiro, percebendo que é isso que as pessoas buscam, que elas abram escolas e tragam pessoas muito bem orientadas para junto de si, para conseguir fazer com que nossas crianças e adolescentes tenham futuros mais brilhantes aí, do ponto de vista da inteligência e de seus espíritos. Tenho muita fé de que as coisas podem melhorar, de que nós somos capazes de agir em prol dessa melhora, e fico muito feliz de estar em contato com mais pessoas. Foi por muito tempo, me sentia muito sozinho, sabe? Com o que eu estava pensando e fazendo.
Que bom! Agora, graças ao Brasil Paralelo e graças a boas pessoas que tomam a iniciativa de me convidar para conversar, tudo, aí eu fico muito mais otimista ainda. Isso, então, olha, Adriana, vamos encerrando. Faz as suas palavras finais, por favor, Adriana. Isso que eu ia falar, Rafael. A gente também, durante um bom tempo, né, ainda mais há 12 anos atrás, quando a gente começou com essa, em 2012, na verdade, né, 8, 10 anos atrás, quando a gente começou com essa ideia toda, né, a gente se sentia muito só, né, na hora de buscar recursos, né, recursos intelectuais, recursos financeiros, né? A gente começou a escola com 15 alunos, para você ter uma ideia, né? A gente realmente se sentia só, mas a gente nunca perdeu a esperança, né? Eu tenho ouvido muitos comentários, e até aqui eu abri uma caixinha de perguntas, e o pessoal aqui eu acho que está comentando no YouTube também. As pessoas ficaram, assim, depois do Pátria Educadora, se sentindo assim, um pouco oprimidas, né? Um pouco desesperançosas. Mas, fruto dessa nossa conversa aqui, né, a gente tem muita esperança. A gente tem uma expectativa aí muito grande de poder melhorar, porque cada vez mais aparecem pessoas de boa vontade, pessoas intelectualmente bem formadas, pessoas com capacidade que estão querendo mudar, né? E que cada um fazendo a sua parte aí, né? E se a gente se encontra, se a gente se junta, como você falou, se a gente troca ideias, né? A coisa de fato cresce. Então, você vê, essa nossa pequena iniciativa, uma iniciativa familiar, próxima aqui entre amigos, hoje em dia já é uma escola com 250 alunos, né? E crescendo, porque a gente já está no fundamental. Então, que as pessoas não se sintam desesperançosas, não, gente. Ânimo, isso é bom para a gente poder começar a dar valor às coisas boas que nós temos, às boas escolas que nós temos, aos bons professores, e a gente não simplesmente fechar os olhos e achar que qualquer escola está boa, que é uma escola que aprova no Enem, então está boa, ou é uma escola dita católica, então está muito bom. Não, eu acho que isso serve para, né, movimentar a gente agora e falar assim, não, olha só, o negócio não está bom, mas tem algumas coisas boas. Então, o que a gente vai fazer? Onde a gente vai buscar essas soluções para fazer toda essa transformação, né? Então, uma alegria grandíssima, imensa, Rafael, de ter podido aqui trocar ideias com você. E você está convidado para tomar um café com a gente, né, João? Lá no colégio. Com certeza. Passar. Obrigado. Irei certamente. Estou ansioso. Eu gostaria de encerrar também, não podíamos deixar de falar, né, do principal protagonista das nossas escolas, que é os professores que estão nos escutando. Queridos professores, né, para mim, vocês são a minha esperança, tá? A minha experiência no Porto Real é o seguinte: eu percebo que a vocação de professor, que está latente lá, muitas vezes, que ainda não explodiu, porque a universidade não lhe deu essa chance, né? Mas quando nos buscam nos nossos cursos de formação de professores lá do Porto Real, que é muito bonito ver quando eu começo a dar a minha palestra, a minha aula, os olhos deles começam a brilhar, começa a nascer aquele professor formador, que no fundo é o que todo professor quer ser, se for ajudado a ensinar virtudes com os seus alunos, a ensinar virtudes na sua sala de aula, a ensinar virtudes com os pais, que é o que os nossos professores do Colégio Porto Real fazem, né? Eu creio que os professores que estão nos escutando falem assim, olha, a tua chance está chegando, né? Não só no Porto Real, mas em muitas escolas que estão nos escutando. Nós temos que mudar a mentalidade do professor mesmo, né? O professor, ele tem um ideal muito bonito lá dentro que não foi ajudado a explodir, porque a faculdade, infelizmente, não dava essa chance. Então, a gente quer um novo rumo para a educação, a gente quer sonhar um pouco agora, nesse momento de encerramento, né? Sonhar que está nascendo uma nova onda de professores. Está nascendo uns professores desejosos de ajudar as crianças de verdade, né? E se nós ajudarmos nessa formação das virtudes, se ajudarmos a serem professores de excelência, nós vamos, de fato, fazer a revolução educacional do país. Eu sempre gosto de falar, precisamos reconstruir o conceito de pessoa humana, mas depois, em segundo momento, precisamos reconstruir, né, a figura do professor formador. Enquanto não voltar a aparecer esse professor, nada se fará na educação nesse país, porque é ele que, na prática, faz tudo. E a gente tem que valorizar esse professor formador,
né, e fazer com que ele apareça novamente, como se via na Grécia Antiga, que o Rafael bem conhece, como aparecia naquela Idade Média maravilhosa, aqueles freis, aqueles frades, aqueles pessoas super sacrificadas, que davam a vida pelos seus estudantes, que os alunos se ajoelhavam quando os professores entravam em sala de aula, era uma coisa linda, esse respeito, essa veneração. Eu queria que todos nós que estão agora estão nos escutando, que sonhem, vai chegar em breve esse momento, se nós todos juntos voltarmos a nos unir. Rafael, muito obrigado. Eu adorei. Esse aqui foi assim, uma grande preparação para a minha Semana Santa, que começa amanhã. Né? Bem ou mal, a gente teve um upgrade, agora parece que está junto com os anjos nesse momento, não é verdade? Vamos mergulhar agora no momento transcendental e você me ajudou a ter uma Semana Santa incrível, única. Né? E muitíssimo obrigado por você ter aceitado o convite. Né? E com certeza estou esperando você para tomar esse café maravilhoso com um grande sonho que a Adriana sabe fazer. Um abraço, Rafael. Maravilha, eu que agradeço. Muito obrigado. Prazer enorme. Como eu disse, repito, saio mais otimista dessa conversa e estou ansioso para conversar com vocês pessoalmente. Um abração a todos que assistiram também. Igualmente. Um abraço a todos. Obrigado, ouvintes. Até um outro dia. Estamos aí juntos. Valeu, até mais.